Jerusalém fervilhava. O que começou com 120 pessoas no cenáculo, agora era um movimento de milhares. Mas com o crescimento, vieram os primeiros conflitos internos. As viúvas dos judeus helenistas, aqueles que falavam grego e viviam fora da Judéia, estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. A unidade da igreja estava em risco. Diante desse impasse, os apóstolos tomaram uma decisão estratégica. Eles precisavam de homens que unissem competência administrativa e profundidade espiritual. Foi então que surgiu o nome de Estevão. Descrito como um homem cheio de fé e do Espírito Santo, ele não foi escolhido para os palcos, mas para o serviço humilde das mesas. O que ninguém imaginava era que, por trás daquele diácono dedicado ao serviço, escondia-se um dos maiores oradores e teólogos que o mundo cristão já conheceria. Estevão estava prestes a provar que no reino de Deus, quem serve com excelência nas mesas está sendo preparado para brilhar diante de reis. Estevão provou rapidamente que a plenitude do Espírito Santo não pode ser contida por um cargo administrativo. Enquanto servia as viúvas, ele também caminhava pelas ruas de Jerusalém, operando prodígios e sinais inexplicáveis. Ele não era um apóstolo da primeira hora, mas a graça de Deus repousava sobre ele de forma avassaladora. Cegos voltavam a enxergar e coxos andavam sob sua intercessão, mas o seu maior milagre era a palavra. Estevão possuía uma sabedoria que não vinha de escolas rabínicas, mas do próprio alto. No entanto, o brilho de Deus em sua vida começou a ofuscar o orgulho de grupos religiosos influentes. Homens da chamada Sinagoga dos Libertos decidiram desafiá-lo, tentando vencê-lo no campo do intelecto e da tradição. Eles não sabiam que estavam prestes a enfrentar um homem que não falava apenas de Deus, mas falava por Deus. O conflito que começou nas mesas de distribuição estava agora subindo os degraus dos tribunais religiosos. A oposição contra Estevão não veio de soldados, mas de intelectuais. Membros da chamada Sinagoga dos Libertos, composta por judeus de Cirene, Alexandria e da Cilícia, levantaram-se para debater com ele. Eram homens que dominavam a filosofia e a lei, mas encontraram em Estevão uma barreira intransponível. A Bíblia relata que eles não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Cada argumento deles era desfeito pela clareza teológica de um homem que via Jesus em cada página das Escrituras. Frustrados e humilhados em público, os oponentes de Estevão recorreram à arma dos covardes, a calúnia. Subornaram falsas testemunhas para dizer que ele blasfemava contra Moisés e contra Deus. O que era um debate teológico transformou-se em um julgamento político. Estevão foi agarrado e levado às pressas diante do Sinédrio, o Conselho Supremo, para enfrentar acusações que poderiam custar sua vida. O tribunal estava tenso. O sumo sacerdote e os anciãos do Sinédrio olhavam para Estevão com olhos carregados de julgamento, esperando que ele tremesse diante das acusações de blasfêmia. Mas o que aconteceu a seguir congelou o ambiente. Enquanto as mentiras eram lançadas contra ele, Estevão permanecia em uma paz inexplicável. A Bíblia diz que todos os que estavam sentados no conselho, ao fixarem os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Não era apenas uma expressão de calma. Era uma luminescência divina, um reflexo da glória de Deus que Moisés outrora experimentara no monte. Naquele momento, o réu tornou-se o juiz espiritual daquela sala. Mesmo sob ameaça de morte, a presença de Deus em Estevão era tão densa que sua fisionomia se transfigurou, provando que ele não estava ali para defender sua vida, mas para testemunhar sobre a vida eterna. O Sinédrio não estava mais julgando um homem comum, mas alguém que já respirava a atmosfera do trono de Deus. Diante do sumo sacerdote, Estevão não implora por sua vida. Ele inicia um dos discursos mais poderosos já registrados na história da fé. Com uma precisão cirúrgica, ele percorre a jornada de Israel, de Abraão a José, de Moisés ao Templo de Salomão. Mas o tom muda quando ele aponta o dedo para a hipocrisia do sistema. Ele revela que, assim como seus pais perseguiram os profetas, aquela geração havia traído e assassinado o justo. Homens de dura cerviz, ele exclama, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Suas palavras não eram apenas um sermão, eram um veredito espiritual. O Sinédrio, acostumado a ser temido, viu-se diante de um homem que não temia a morte, porque já tinha os olhos no reino. O ódio nos corações dos juízes ferveu. Eles rangiam os dentes. Não porque Estevão mentia, mas porque ele dizia a verdade que eles tentavam enterrar. O palco para o primeiro martírio cristão estava montado, e o céu estava prestes a se abrir. Senhores irmãos e pais, ouçam-me. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele ainda estava na Mesopotâmia. Deus o tirou de sua terra e o trouxe para cá. Ele prometeu esta terra a ele e à sua descendência, embora ele ainda não tivesse filhos.
Deus guiou nosso povo através de José, que foi vendido como escravo no Egito, mas o Senhor estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Depois, levantou Moisés, aquele que vocês dizem honrar, que seus irmãos entenderiam que Deus os libertaria por meio dele, mas eles o rejeitaram na primeira vez, perguntando: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Este mesmo Moisés foi quem recebeu palavras de vida para nos dar. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Em seus corações, voltaram para o Egito. Eles fizeram um bezerro de ouro e ofereceram sacrifícios a um ídolo. Deus então os entregou ao culto dos astros. Nossos pais tiveram o tabernáculo do testemunho no deserto, e depois Salomão lhe edificou uma casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Como fizeram seus antepassados, assim vocês fazem agora. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês, que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. Ao ouvirem o veredito de Estevão, o ódio dos líderes religiosos transbordou em fúria cega. Eles rangiam os dentes e gritavam para abafar a verdade. Mas Estevão já não estava mais naquela sala. Cheio do Espírito Santo, ele fixou os olhos no céu e viu que poucos mortais contemplaram a glória de Deus e Jesus em pé, à direita do Pai. Vejo os céus abertos, ele exclamou. Aquelas foram suas últimas palavras antes de ser arrastado para fora da cidade. Enquanto as pedras atingiam seu corpo, Estevão imitava seu mestre, clamando: Senhor, não lhes imputes este pecado. Mas havia uma testemunha silenciosa naquele dia. Um jovem chamado Saulo de Tarso, que guardava as vestes dos executores, se consentia na sua morte. Saulo viu o rosto de anjo. Ele ouviu a oração de perdão. Estevão morreu como o primeiro mártir, mas sua morte foi a semente que germinaria no coração do maior perseguidor da igreja, transformando-o no apóstolo Paulo. Estevão fechou os olhos em Jerusalém para abri-los na eternidade, deixando um rastro de luz que atravessa os séculos.